Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando sobre a importância da leitura na vida das crianças. E aí, Genilda, a gente vem com o seguinte tópico, eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 3 no ar, que fala a respeito daquela afinidade de assuntos que nós falamos no início. Por exemplo, começa por um assunto que te agrade, como, por exemplo, literatura, moda, histórias em quadrinhos e romance. Então, com o passar dos anos, a criança vai crescendo, se desenvolvendo e a gente pode acompanhando essas fases também, né? Exatamente. Esse é um ponto importantíssimo, porque a leitura, o hábito de ler, não pode ser uma imposição, porque quando ele é imposto, tira o prazer, né? E nós não gostamos de fazer coisas porque tem que fazer. Por obrigação. Por obrigação, né? Então, isso é algo que precisa ser tirado. Não é imposto. Então, você tem que oferecer para essa criança, para esse adolescente, coisas de acordo com o seu interesse, com a sua idade. Porque oferecer para uma mocinha algo com termos tão técnicos, tão científicos, tão difíceis, o que também é importante em determinado momento na escola, sim, mas em casa não. Eu posso oferecer modas, eu posso oferecer agora o que está na moda sobre alimentação, enfim, né, para emagrecer, enfim. Essas coisas eu preciso descobrir qual o interesse da minha criança, do meu adolescente, do meu jovem até, e oferecer isso para ele. Agora, como nós falamos no bloco anterior, a respeito dessa questão da individualidade, do aprendizado, por que o meu filho tem dificuldade e o coleguinha dele não, existe uma diferença entre os transtornos e a dificuldade de aprendizagem, né? E como é que os pais devem perceber isso em casa? Como diferenciar um de outro? Então, sozinho nós não podemos identificar. Nós precisamos que essa criança esteja inserida num contexto escolar, né? Não é apenas uma observação isolada, são várias situações. A criança que recebe todos os estímulos, todos os incentivos e ela não está respondendo, não está correspondendo a isso, então nós precisamos nos preocupar e procurar os profissionais competentes da área, que no caso começa-se por uma psicóloga, pode ser um neurologista, enfim, especialistas que tratem sobre algum sinal que a criança está demonstrando, demora na fala, demora para escrever ou mesmo para ler. Agora, essa questão da dificuldade do aprendizado, qual o distúrbio mais comum? Por exemplo, muito se fala na dislexia, mas pouco se sabe realmente o que é. Então, essa questão ela é mais ligada à leitura, né? Mas é como eu falei, não pode ser um fato isolado, precisa de uma observação, de um período longo, de algumas atividades, né? E essa criança precisa ter sido incentivada, que no caso a leitura ela não é isolada, principalmente para a criança. Quando começa, ela precisa de música, ela precisa de movimento, ela precisa de dança, ela precisa de todo um contexto para desenvolvimento da leitura. Precisa, digamos assim, incentivar todos os seus sentidos, né? Exatamente. A audição, a visão, o tato, o paladar, tudo realmente. Exatamente. Se essa criança recebe tudo isso e ela não corresponde, aí é um momento de alerta. A nossa produção tem uma pergunta a respeito de uma participação. Pode falar para mim, produção, que a gente vai interagindo aqui, a gente vai passando para a nossa especialista do dia para ajudar você de casa. Qual é a pergunta? Muito interessante, realmente. A gente tem uma... Qual o nome dele? Rildo Castro, da Cidade Nova, mandou pra gente. Muito obrigada pela sua participação, Rildo. Ele está falando assim: tenho 40 anos. Como é que eu faço para voltar a ter prazer pela leitura? Super interessante, né? Começa a ler por aquilo que nós estamos falando, do prazer, né? Por assuntos interessantes, de repente é um assunto de autoajuda, ou se interessa por esporte, ou por carros.
enfim, começa por aquilo que você gosta. Se identifica. Se identifica, exatamente. Por exemplo, se ele tem um cachorro, ele pode ler algo relacionado ao cachorro. Por que não aprender a adestrar o seu cãozinho, né? Se tem alguma dificuldade com ele, está passando por isso, então por que não ler a respeito disso? Se ele tem algum problema na família, em relação a algo ligado com a sua saúde, ele pode ler, então, alguma coisa de saúde, né, Genilda? Exatamente. Normalmente homens gostam de carros, né? Aí pode começar pelas revistas de carros. Então, é uma ajuda nessa questão do incentivo. Agora, nesse caso, será que os pais tiveram essa contribuição, tiveram, digamos assim, esse start de inserir os livros na vida dessa pessoa? Olha, atualmente isso está ficando um pouco esquecido, porque ou a criança fica na TV ou fica na internet, né? Fica na parte mais desses recursos tecnológicos. Porém, o livro ele não pode ser esquecido. Mas se a criança tem, porque assim, às vezes você diz, o meu filho não gosta de ler, mas você tem em casa alguma coisa para essa criança, você tem um gibi, você tem ali uma mesinha, uma estantezinha com coisas do interesse dessa criança, né? Porque eu não posso dizer para fazer se ele não tem essa acessibilidade. A produção tem outra pergunta, por favor? Qual a dica que você dá para as pessoas que começam a ler e acabam sentindo sono e deixam a leitura de lado? O que a gente pode falar sobre isso? Como eu falei, a leitura ela não pode ser uma obrigação. Se você está cansado, se você está precisando de descanso, então o ideal é que descanse mesmo, né? Porque o nosso corpo, nós precisamos respeitar os limites do nosso corpo também. Mas se eu separar 10 minutinhos, 20 minutinhos que seja, isso já vai ajudar com certeza. Agora, não vai ler também no momento que você está indo para a cama, né? Porque a cama é chamativa, não adianta ler, fazer as tarefas de casa na sua cama. Você tem que separar um cantinho, como nós falamos. Tem que haver aquele ambiente, né, apropriado para a criança fazer as tarefas, para ler alguma história. Então, tem que ser isso realmente, né, Genilda? Com certeza. Isso também é uma outra atitude que nós deveríamos tomar, né? Principalmente quem tem criança, é separar um local para estudo, para realizar as tarefas. Realmente a cama não é o local mais indicado. Agora, se o meu filho apresenta alguma dificuldade no aprendizado, até mesmo um transtorno, a minha dinâmica vai mudar? Como é que eu devo tratar essa situação com o meu filho? Falar para ele seria o melhor? Então, isso aí, como eu falei, começa com uma observação, você procura um profissional. Normalmente quem pode ajudar, uma psicopedagoga ou uma psicóloga pode auxiliar. E a própria pedagoga da escola também, em conjunto. É uma coisa que não pode ser feito só com os pais ou só com a escola, tem que haver uma parceria. Agora, alguns fatores são prioritários realmente para essa questão do desenvolvimento, da capacidade de aprender. E alguns tópicos aqui foram colocados pela nossa produção que falam assim, a atitude de querer aprender é o primordial, né? Com certeza. Eu preciso demonstrar que a leitura ela é necessária, que o conhecimento é necessário, né? Nós não podemos viver isolados do conhecimento. Agora, uma outra questão também é a respeito das competências e habilidades no que poderíamos chamar simplesmente de desenvolvimento de aptidões cognitivas e procedimentais. Aí uma outra passagem também diz assim, refere-se à aprendizagem de conhecimento ou conteúdos. É muito importante também a pessoa ensinar. Como ela deve ensinar, como ela deve, digamos assim, ajudar o seu filho na atividade. É muito importante para quem está aprendendo e quem está passando esse conhecimento, né? De que forma ele está passando também. Com certeza. Aí eu volto a falar da parceria. Para eu ajudar, no caso em casa, eu preciso conhecer a escola, eu preciso conhecer a metodologia da escola, como que essa criança aprende na escola, porque não pode haver dois pensamentos. A escola ensina de uma forma e em casa se ensina de outra. A criança precisa ter essa unidade, né? Então, precisa ser oferecido algo em parceria com a escola. Tem uma outra participação, produção, pode falar novamente?
Você está ligado, né? A nossa produção está perguntando se as pessoas que têm um hábito de leitura diária, elas escrevem melhor? Se tem alguma relação? Ah, com certeza. Além de enriquecer o vocabulário, ela também tem facilidade para a escrita correta das palavras. Conhece um número de palavras, inclusive, maior. Agora, é verdade que o comportamento da família influencia também nessa questão da aprendizagem do filho? Com certeza. A criança precisa de exemplos, precisa de referencial, né? Se em casa não se dá muita importância, se não se fala muito sobre isso, normalmente essa criança as atitudes dela vão refletir. Agora, tem um exemplo aqui que vai explicar tudo para você que está em casa. Se eu estou vendo que meu papai e a mamãe não pegam em nenhuma revista, em nenhum livro, nunca, como que eu vou fazer isso também, né? É capaz da criança virar e falar, porque hoje a criança é muito sincera. Ela fala mesmo, dá resposta e fala assim, por que você não faz, eu tenho que fazer? É aquela questão do espelho, né? Os filhos justamente são espelhos dos pais. Então vai ter essa resposta da criança e ela vai afrontar os pais, né? Não existe mais, existe até um provérbio popular, né? Faça o que eu digo e não o que eu faço, né? Hoje isso não funciona. As crianças estão cada vez mais independentes, autônomas, têm uma visão do todo, né? Hoje uma criança pequena, ela conhece até o mundo, o globo, né? E aí você não pode estar limitando, dizer para essa criança fazer e você não fazer. Ela precisa ver, com certeza. Agora, muitos pais ficam ansiosos com esse processo da criança, ela entrou na escola, ela está apresentando notas boas, e de certa forma pressionam esse filho. E isso pode também trazer malefícios, né? Não faz bem. Com certeza, nós temos que acompanhar, deve haver um acompanhamento sim. Inclusive o Estatuto da Criança, ele diz isso, né? Que o acompanhamento ao rendimento escolar é de obrigação dos pais, em parceria com as escolas. Então, tem que haver esse acompanhamento, mas a pressão, ela nunca se fez bem em nenhum momento da vida, né? E não é assim que se vai se incentivar. Essa criança precisa, sim, ter um ambiente alfabetizador em casa, ter um cantinho para fazer as tarefas, ter o momento da cobrança, né, dos pais. Olha, você tem dever, qual o dever, você sentiu dificuldade, ter ali à disposição dessa criança, desse adolescente, os recursos necessários para que ele realize os seus deveres de casa, né? Porém, a pressão realmente deve ser eliminada. Tem uma outra participação através do nosso WhatsApp, o Rildo Castro, novamente, da Cidade Nova, e ele pergunta assim, Genilda, quais as medidas a serem tomadas para expor ou explicar o que se lê? Pois não consigo repassar, na maioria das vezes, o que aprendi com a leitura. O que a gente pode falar para o Rildo novamente? Não consegue passar o que ele aprendeu na leitura, o que ele acabou de ver. Acabou de ler um texto, por exemplo, e um coleguinha pergunta dele, você entendeu o que é? Aquela questão da interpretação. Da interpretação, né? Então, deve-se ler novamente. O dicionário é um aliado para isso também. Se tem palavras desconhecidas, né, termos que você não conhece, deve-se fazer uso de um dicionário para verificar o significado dessa palavra, né? E também a ajuda de outras pessoas. Está falando de determinado tema que você talvez não tenha muito conhecimento, mas você tem alguém na família ou alguém que você convive que conhece sobre aquele assunto, você pode perguntar. Sem vergonha realmente, né? O importante é o aprendizado, conhecimento. A gente vai para um breve intervalo, Genilda, mas daqui a pouquinho a gente vai trazer algumas dicas para você, papai, você, mamãe, que está com dificuldade de inserir a leitura nesse universo infantil. Então, não saia daí que a gente volta já. Até lá.